vamos para a primeira sessão do programa, que é aquela que todos nós já sabemos. Tan, 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 tan. Lindo, Bom, comendo bem de sol a sol. essa primeira parte do programa, ela tem uma pergunta. Hoje nós vamos fazer em duas partes. Uma notícia que tá no. Foi, inclusive, a Adelaide que levantou. E eu queria um comentário do senhor, Adelaide. A Anvisa, ela disse que 28% dos alimentos industrializados têm sódio em excesso. E eu queria que você comentasse isso. Pois é, Alexandre. Os alimentos industrializados, eles têm conservantes, né? E o sal também é um conservante. Por exemplo, milho em lata, ervilha em lata, tudo que é em lata tem, que vem com aquela águazinha, que é uma salmoura, tem sal, porque o sal conserva, né? Em relação às carnes, a carne de sol, a carne de charque, né? Que são curadas com sal, né? Para dar maior tempo de utilização. E, realmente, além de ter o próprio sódio entre os conservantes, eles têm outros conservantes que são à base de sódio também. Então, é muito perigoso ficar se usando produtos industrializados, principalmente esses salgados que dão tanto para as crianças, né? E que tanta gente insiste em querer comer as batatinhas fritas, né? Você conhece gente, né, Mais que ou fica menos, mais ou pedindo, menos, mais ou né? menos, mais ou menos. Então, olha, os molhos, todos eles são ricos em sódio. Aquele molho de soja, ele é riquíssimo, inclusive porque ele tem o próprio sódio e tem a Ajinomoto, que é aquele produto que que ele foi quem originou o Kim Sabor, que é o umami, né? É o Ajinomoto que tem sabor umami, porque ele realça o sabor do alimento. Agora, hoje em dia, já a indústria está se preocupando em reduzir essa quantidade de sal. Então, mesmo aquele molho de soja, ele existe na versão light, com bem menos sódio, tá? Então, assim, além do que você já coloca na sua alimentação, esse aí você pode controlar, né? Se você ficar consumindo produtos industrializados, você vai estar consumindo uma quantidade de sódio é, muito além do que é, é permitido ou o desejável, vamos dizer. Um minuto. Bem, eu fico assim muito impressionado, porque se isso é público e notório que faz mal, por que é comercializado? Vamos dizer assim, porque existe uma permissão, porque existe a permissão das autoridades que eles continuem a ser comercializados. Eu acredito que isso ainda é um resquício do governo Bolsonaro, que foi aquela abertura, o governo Temer também, que abriu tudo, tá certo? Então, como um veneno, tal, é importante que alguém ganhe dinheiro com isso. Então, provavelmente, ao longo desses próximos meses, as autoridades sanitárias vão começar a coibir esse tipo de coisa. Então, porque não é natural Alexandre, que o veneno seja vendido nas prateleiras e com propagandas muito atrativas. Diga, Adelaide. é, a luta para regulamentar isso aí é grande, porque a indústria de alimentos é um poder muito forte, né? É um poder econômico fortíssimo, né? E, antigamente, nos rótulos existia a informação sobre os ingredientes de forma muito pequenininha. Ninguém conseguia ler aquilo, né? Hoje em dia já existe uma legislação que obriga a que nos produtos tenha o teor de sódio e de açúcar na frente do rótulo, não é atrás, entendeu? E de uma forma mais legível, já para tentar controlar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, já tem aparecido muita criança, né, com pressão alta, entendeu?
com pré-diabetes. Então, isso aí, por quê? Porque o povo acha mais fácil fazer, entregar um pacote de salgadinho para uma criança do que cortar uma fruta, né? Então, já existe uma certa conscientização, mas ainda existe muito. Eu sei. Mas, Adelaide, então, veja bem. Então, com relação a isso, eu quero mais uma vez dizer que nós do canal Até Agora, nós do programa Semana em Revista, nós imaginamos que o governo deveria ter uma preocupação maior, maior responsabilidade com relação a esse aspecto. Esqueceu o que aconteceu no passado. Se o Bolsonaro não estava preocupado com a saúde popular, não se preocupe. A gente sabia disso, ele matou 700 mil pessoas por não combater a Covid, né? Então, para ele matar uma a mais, uma a menos, não vai ter. Eu vi outro dia você sair das compras e voltou com os vinhos, voltou com os queijos. Eu estou achando que você está esperando alguma coisa, uma festa. Eu acho que é isso. Bom, se Uma for, comemoração, né, é, Alexandre? é. Mas, Adelaide, Nós eu estamos, quero. Alexandre, somos todos ávidos por esse dia, né? Né? Mas olha, eu queria também aproveitar esse momento gastronômico, que é um dos momentos mais ansiados do programa. É, eu acredito que, a partir de hoje, os momentos mais ansiados vão ser a charada e o momento Sim, gastronômico, né? É, me diga uma coisa, com relação a insetos, eu lembro que quando eu era garoto, eu morava na Madalena, e lá havia, quando chegava uma época do ano, então havia muita formiga voadora, que se chamava tanajura. tanajura, Era, é isso aí. exatamente. E as pessoas caçavam a tanajura, fritavam a tanajura e comiam as tanajuras. Era um negócio interessante. Eu acho que mamãe nunca soube que eu era um comedor de tanajuras usual, regular. Então, É. apareceu uma tanajura na minha frente, eu comia ela. Mas como é que é esse negócio, né? De comer inseto? O que é que você acha disso, hein? Ô, Alexandre, olha, a ciência que estuda os insetos é a entomologia, tá? E a prática de se comer insetos é entomofagia. Eita danado. Quer dizer que eu sou, Comer eu sou um entomofóbico. entomófago, Entomófago, eu sem entomófago. saber, meu Deus. Rapaz, olha, eu sou muita coisa sem saber. E uma Alexandre, delas, não fica preocupado, não, que não, como você, todos os rapazes que faziam isso. Colhiam a tanajura, tirava aquela parte traseira dela, botava na frigideira com manteiga, torrava fritava, e comia. fritava, com farinha. Delicioso, E era, delicioso, fazia uma farofa de tanajura, né? delicioso. Ué. Então, olha, Alexandre, existe uma discussão de se os insetos não serão uma alternativa de alimento para o futuro, entendeu? Elas são fonte de proteína, né? Também, para que em pequenas quantidades. E eles já são feitos em parte do mundo, né? Assim, né? Principalmente no Oriente, se come até é, escorpião, né? Barata e tudo, né? Aqui no Brasil, a tanajura, né? Mas eles são feitos fritos, refogados, assados, e são mais de 2.000 espécies que são comestíveis. Então, vou relatar só alguns aqui, ó. Besouros, borboletas, mariposas, abelhas, vespas, formigas, tipo a tanajura, grilos, café, isso a gente vê muito que lá pelo Oriente tem ato, né? Cigarras, libélulas, cupins e moscas. Já pensou? Pô, comer uma Nota mosca não aqui. deve dar muito. Comer mosca deve ser meio complicado, né? Mas tem gosto para tudo, né? A gente não vai. Eu não vou mesmo brigar com. Tem gosto para tudo, Eu mas não vou eu brigar com espero ninguém. não Olha, precisar não disso. tanajura eu sei que é muito bom. É um gostinho e é crocante, viu? Assim, a gente morde o rabo dela, assim, ela estoura aquele rabo, É assim, dá uma. gordurosa, é bem É! gordurosa. E tem muito, aquilo alimenta bastante, que morde assim, ó. Ela estoura assim, uma gosma. Cara. Nunca tive coragem de provar. Ah, mas no dia que provar, você não vai gostar. Nunca mais vai deixar É. passar uma tanajura sem uma. Agora eu não Olha, lembro.
tem um chefe famoso aqui no Brasil, que é o Alex Atala, e porque esses chefes, quando vão lá para o norte, eles se encantam com aqueles produtos de lá. E ele trouxe umas formigas de lá e fazia várias preparações no restaurante dele com essas formigas. É? Ah, eu vou lá, eu vou Assim, lá. Eu, eu vou lá nesse é lugar. um restaurante renomado e premiado, um Dom D.O. Dom um. Dom. Olha, eu lembro que eu nunca fiz isso, né, naturalmente. Mas quando eu fiz o meu serviço militar obrigatório, uma das disciplinas chamava-se Guerra na Selva. Ou era fuga e evasão, uma coisa dessa, assim, no curso do CPUR. E aí, lá tinha uma sessão, era muito engraçado, né? Porque não, ninguém ia botar a gente no meio do mato, ninguém até ia morrer todo mundo, né? Mas eu lembro que soltava a gente no meio do mato e soltava o diabo na galinha, coitada. A galinha saía louca, desesperada, a tropa A atrás, ninguém galinha. queria Lá vem caçar os a galinha. famintos. Eu nunca fui de caçar galinha, né? Mas eu ficava lá no acampamento, eh, eh, desfazendo a bainha da calça, porque na bainha da calça eu levava condimentos que não podia levar. Era Era. Eu costurava, chegava lá, levava certo, hein? de Levava forma sal, subreptícia, eu cominho. levava sal, levava cominho, levava coloral. E era, Enquanto a né? tropa Para estava dar um. os meus colegas na rua, né, Aí caçando a galinha, entregava lá para o cozinheiro. no meio do. Não, era eu que era cozinheiro, no meio do mato, caçando a galinha, né? Mas, então, isso ia, naturalmente, eu preparava a galinha e garanto a vocês que eu nunca vi uma galinha mais bem preparada que aquela. Aquilo é uma galinha, Eita, foi mesmo, em aquilo, plena selva, a selva, interessante é que a selva era ali ali em em aldeia, aldeia. em aldeia, né? Tinha uma mata lá. Eu sei que quem toda vez perdia a parada era a galinha, coitada, que voltava lá já sem pescoço, né? E eu tratava de depená-la e preparava. Era. Agora, se contava, e aí os tenentes, né, o pessoal que já era oficial mesmo, que existe um curso no Exército, que é justamente o curso que tem o mesmo nome, Guerra na Selva, em que as pessoas aprendem a conviver com a selva. E na selva, o que mexe se come, né? Então, eu acho que um bicho que era muito apreciado era tapuru. Tapuru. Eita, Não, porque é o seguinte, o tapuru é aquele bichinho que nasce na goiaba. Então, segundo, sei lá, eu me lembro de um tenente Telmo Travassos de Zambuja, uma pessoa muito boa. Então, o Telmo dizia que aquele tapuruzinho, ah, meu eita. Deus, que nojeira, era proteína pura, fonte de proteína. Então, era um animal muito procurado, né, né, na Guerra na Selva. Então, se caçava o tal do tapuru para se comer o tapuru. Bom, então, eu que começo lá, tudo bem, não tem nada contra o meu tapuru, mas eu preferia ficar mesmo era com a minha tanajura. E recomendo, Era, viu? né? Mas, Adela, a gente está conversando muito bem. O momento gastronômico de hoje, e eu vou repetir a nossa abertura, porque é o momento gastronômico ele tem uma certa. Uma E logo linda, né? o momento gastronômico, como você sabe, esses momentos que são introduzidos no canal, no programa Semana em Revista, eles são depois, eles fazem parte de uma coletânea e são apresentados quinzenalmente como uma espécie de reedição do programa Comendo Bem de Sol a Sol. E sempre a Dala de Rico faz alguns comentários. E são exatamente estes comentários que são tirados aqui de Semana em Revista. Mas hoje eu quero introduzir um questionamento com relação à pimenta. A pimenta. Eu sei Agora que a imagem. Agora o negócio tá. voltou. Isso aí parece até um inferno brasileiro, que quando falta o pão, sobra carne, enfim. Mas o É, fato, o fato é que hoje nós vamos falar sobre, nesse momento gastronômico, nós vamos falar sobre a pimenta. Eu sei que pimenta, a pimenta ela é usada, por exemplo, na cozinha mexicana, é usada com muito. muita, com muita, muito, com muita pimenta. Na cozinha baiana também se usa muita pimenta. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a pimenta. Alexandre, olha, pimenta é um condimento, não é, que realça o sabor, não é?
e que muita gente gosta. Agora, também uma grande parte da população não suporta, né? Porque ela tem um ardidozinho, né? E dependendo da pimenta, ela é assim um potencial terrível. Então, as mexicas são muito ardidas, não é? E eles lá usam muito, muito. Tem uma pimenta que é bem grande, assim, marrom. Eles fazem uma preparação com frango e acrescentam também chocolate nessa preparação. Então, assim, a pimenta serve para temperar todo tipo de carne, frango, peixe, não é? É, os frutos do mar também, não é? Se usa também pimenta em chocolate, não é? E, assim, é assim, no mundo todo, principalmente a pimenta do reino, que é aquela pretinha, ela é usada por várias cozinhas, né, no mundo todo. Eu lembro que existem umas pimentas que não sei nem se são pimentas, mas alguns pratos japoneses usam um tal de wasabi. E aquele Hum, wasabi ele dá uma certa ardência que entra pelo nariz. É feito frevo, entra pelo nariz, toma a cabeça e termina no pé. Um tal de wasabi. Aquilo é uma O prova de Alexandre, masculinidade. o wasabi não é pimenta, é E raiz não é? forte. Ah, é? Embora tenha aquela sensação de ardor e tudo, mas é raiz forte. Ela parece um gengibre, mas gengibre também é ardidozinho, não é? É uma raiz também, mas o wasabi é uma raiz bem mais picante, não é? E que tem esse poder de adentrar o nariz, não é? Já as pimentas, não, elas ficam só no palato. E tem pimenta malagueta, pimenta do reino, Pimenta pimenta dedo de de moça, cheiro. que é uma pimenta compridinha assim, vermelha, altamente ardida, né? Mas se usa muito, e dependendo da quantidade que bote, não vai ficar tão ardida, né? E principalmente essas pimentas, a maior concentração do ardor é nas sementes, né? Então tem que tirar mesmo aquelas sementes, porque senão ninguém aguenta comer. Pois bem, então hoje nós estamos conversando sobre pimentas. Então, hoje, quem está acompanhando o momento gastronômico no nossa Semana em Revista está tendo uma espécie de aula de pimentas, o que é uma coisa bastante interessante, porque a pimenta, como a Adelaide Rego falou, não é um condimento, é uma pimenta. E a pimenta pode dar problemas. Então, mas eu pessoalmente adoro pimenta. Então, os pratos que podem colocar pimenta, bota pimenta. Onde não puder botar pimenta, não, bota pimenta. E mais uma coisa. Sim, Adelaide, dizem geleia de pimenta, é verdade? Existe geleia de pimenta, existe geleia de fruta adicionada de pimenta, né? Normalmente, essas geleias assim que tem pimenta, elas são usadas em carnes, né? Assim, para finalizar a carne. Por exemplo, carne de porco fica ótima com a geleia de pimenta. E, e, e também com molho. Existe um molho chamado... Eita, agora Bom, se a memória não. chutney, chutney. Eu É lembro desse chutney. molho chutney, eu lembro desse molho, é muito Chutney gostoso. ele é feito com fruta e com sal, vinagre e pimenta também. Pode-se botar mais ou menos pimenta, mas a pimenta sempre realçando mais sabor. Então, ela pode ser usada em molhos também para acompanhar carne, Mas então, veja bem, então a pimenta usada como uma espécie como de tempero, como né? tempero na E geleia. também em geleias, em chocolate, né? Sorvete de pimenta, tem sorvete de pimenta? Sorvete de pimenta, eu não me lembro. Não me Deve ter, lembro. né? Se fazem Deve ter, geleia, não é? fazem sorvete também, né? É, Bom, verdade, mas eu nunca provei. Hã? de qualquer forma, eu recomendo àqueles que gostam de pimenta que experimentem. Pimenta é uma coisa muito gostosa. Pimenta, de fato, como a Adelaide falou, ela realça o sabor. É, E eu não vou usando dizer com feito. moderação, né? Agora, tem pessoas que são alérgicas, né? Aí tem que tomar cuidado, porque pode ter até um problema mais
sério quando come alimentos que têm pimenta. Bom, e assim nós terminamos o nosso momento gastronômico, e hoje foi dedicado especialmente à pimenta, às pimentas. Mas, Adelaide, nós estamos chegando ao final de uma Páscoa. E a Sim, Páscoa, eu lembro que há muito tempo, na Quinta-feira Santa, nós realizávamos uma festa que era a Noite das Penitências. e era, né, A Noite das Alexandre? Penitências, e era com um cardápio pascal. Era um cardápio de Semana Santa. Era um cardápio que tinha muitas saladas, tinha frutos do mar, era um negócio sério. Tinha Era, vinhos, né? era chamava-se a Noite das Penitências. Se comia muito, se bebia muito. E hoje em dia não tem mais a Noite das Penitências, mas tem as comidas quase que eu falava em São João, é as comidas de Semana Santa. E eu quero dizer que Ai, Deus. esse momento gastronômico vai em homenagem a, Rosália? a Rosália Cristina, que foi quem deu a sugestão. Então, Rosália, olha aqui a sugestão que você apresentou. E a Adelaide vai falar sobre as comidas pascais. Vai botar a nossa logomarca? Logo, colocar logo a logomarca, né, para deixar a coisa É mais, lógico. para Tem que ficar o ter, negócio assim né? mais organizado, né, para ficar mais. É, Porque lógico. sem a logomarca não tem como só. Vamos lá. É Com a verdade. logomarca. Muito bonita. Então, dada a logomarca, eu quero saber de cara. Mistura peixe com chocolate, É, imagine, hein? com aquele pão bonito, né, me A chama o nome? colomba. 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 Eu queria que você falasse um cardápio completo, que pegasse da manhã até a noite, Né? ou numa sexta-feira santa, ou num sábado de Aleluia, enfim. Eu quero que a gente engorde todos que estão nos acompanhando. Sem, não tenha pena dos Olha, nossos. Alexandre, na Semana Santa existe o ovo de Páscoa, né? Que o ovo representa o renascer, né? Renascer de Cristo, né? Então, o simbolismo do ovo de Páscoa é isso. Agora, existem várias formas de apresentar esse ovo de Páscoa, né? É o ovo de chocolate, com vários recheios, sem recheio, né? E que todos apreciam muito. E no Brasil tem festa, de chocolate em vários lugares. Aqui no Nordeste teve, quer dizer, aqui em Pernambuco teve a festa de chocolate em Garanhuns, que deve ter sido bem bonito, porque eles também têm uma semelhança com aquelas cidades do sul do país que fazem festas maravilhosas, né? Mas Campo do Jordão também faz, algumas cidades em Santa Catarina também faz o Festival de Chocolate, e Rio Grande do Sul, então, várias cidades fazem, né? Fora o chocolate, existe aquela tradição que eu acredito que é só dos católicos, né? De, na sexta-feira da Paixão, não poder comer carne. Então, se come o peixe com coco, né? Se come também feijão de coco, arroz de coco, é de coco, né? Então, é característico da sexta-feira da Paixão. Já no sábado e no domingo, é pecado comer carne, né? E a tradição no domingo de Páscoa é o bacalhau, feito de várias formas, não é? Bacalhau gratinado, bacalhau ao forno, bacalhau com as receitas portuguesas, né? A lagareira, gomes de sá, várias formas, né? De se fazer o bacalhau, né? E então é isso. É o ovo de Páscoa, que tem um simbolismo, né? É essa proibição, não é, para os católicos de comer carne na sexta-feira da Paixão, então se come peixe,
come-se também bacalhau, mas com peixe. No sábado é liberado comer o que quiser, sábado de aleluia. E no domingo a tradição é o bacalhau. Eu sei, mas Agora, esse pão aí que você falou, a colomba pascal, é também uma tradição, né? É um pão que tem mais, ele é mais umedecido do que o panetone. Eu não sei se ele leva alguma essência, como o panetone tem a essência do panetone, né? Que é que dá aquele saborzinho característico dele. Mas ele é uma massa de pão tal qual o panetone, né? Recheado com frutas cristalizadas ou com gotas de chocolate, e em cima se coloca uma massa feita com clara de ovo, açúcar, aquele açúcar de confeiteiro, que é o mais fininho, e também se coloca amêndoas laminadas. Se coloca isso em cima do pão antes dele ir para o forno, deixa ele crescer mais um pouco e bota no forno. Então fica aquela crosta bem saborosa em cima desse pão. Ele vem assim, a forma onde ele é colocada para assar é na forma de uma pomba, né? Que a colomba é a pomba, né? sei. Então é isso, Alexandre. Esses são os pratos mais característicos da Semana Santa. Agora, ô Adelaide, o Papa, esse Papa realmente é um ser iluminado. Ele, há pouco tempo aí, ele soltou uma nota dizendo que essas tradições, elas não devem ser tomadas ao pé da letra. Quem puder comer coisa, coma. Segundo o Papa, essas tradições religiosas, elas podem ser desobedecidas, porque serão desobedecidas em nome daquilo que Cristo quis, que as pessoas comessem, que o pecado é não comer, o pecado é quando existe fome. E aí sim é que é pecado. Eu não sei se você chegou a tomar conhecimento dessa. Eu tomei conhecimento, mas eu acho que o que ele quis dizer foi o seguinte, sabe, Alexandre, que ele, inclusive, diz o seguinte: de que adianta não comer carne, mas não falar com o vizinho, não falar com os pais, não falar com os filhos, não fazer as pazes, né, com quem brigou, não perdoar? Isso sim, eu acho que ele quis dizer o seguinte: que esse simbolismo de não comer carne, se for isolado, isso aí não vai trazer benefício nenhum, nem para a pessoa, nem para a humanidade, entendeu? Então, tudo isso é coisa, hábito do povo de antigamente. Então, eu, por exemplo, eu acho que isso aí já foi. Não tem valor, né? Apesar de eu sou católica, né? Mas eu não vejo nenhuma importância nisso. Mas eu acho que o que ele quis dizer foi isso, né? Ele disse, inclusive, que quem come carne e não vai ser pelo fato de comer carne que vai deixar de ser uma pessoa boa. E nem vai ser pelo fato de comer peixe que vai passar a ser uma pessoa boa. Então, acho que a coisa é muito maior, né, do que esse simples fato de comer ou não carne. O Papa sabe exatamente o que quer, né? Sabe o que quer e sabe o que diz, né? O Exatamente. Papa não é um qualquer que está dizendo as coisas sem ter razão. Não, ele é um sábio. Ele é um sábio, aquele Papa. Agora, Adelaide, sim, e como é que está a nossa pauta hoje? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer para todo mundo que essa nossa, hoje, o momento gastronômico de A Semana em Revista, que é no dia 31 de março de 2024, um domingo, domingo de Páscoa, foi em homenagem a Rosália Cristina, que está nos acompanhando e tem um paladar muito fino e deu a sugestão, e naturalmente as sugestões de Rosália são muito bem acolhidas no nosso Arte Agora.